Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 22. Mas antes de nós lermos, eu quero vinte e dois, 36. 22, 36. Obrigada, meu amor. O Senhor te dê uma varoa cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 22. Verso 36. Mas antes de nós lermos, eu quero falar algo para você. Eu amo ler as histórias do Antigo Testamento e ver como o Antigo Testamento ele já apontava para Jesus. E eu estava lendo ali em Êxodo, vendo como que a mão poderosa do Senhor tirou o povo dele do Egito, da escravidão, e os conduziu a uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. E eu estava fazendo um paralelo com as nossas vidas, com a minha vida, E conosco não é diferente. Deus levanta um libertador para libertar o povo dele da escravidão do Egito, e conosco não é diferente. Nós vivemos na escravidão do pecado, nós estamos lá, inseridos no Egito, então nós temos um encontro com Jesus. E Jesus, o nosso libertador, vem nos salvar, libertar e nos conduzir a uma terra também, uma terra prometida, Que também mana leite e mel. Ele vem nos conduzir a uma vida abençoada. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então esse é o desejo de Jesus, que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Então a gente tem um encontro com Jesus, a gente aceita Jesus, Tem o apelo. Eu não sei em qual momento você aceitou Jesus, se foi numa igreja, se foi numa célula, Como eu aceitei numa célula, ou se às vezes foi em alguma reunião, mas eu sei que Jesus é apresentado para você, você entende a necessidade de dar a Ele, o lugar que é dele na sua vida, então você o aceita, você fala que agora Ele é o Senhor da sua vida, você passa pelo batismo, porque aceitar Jesus, ter uma vida com Jesus, não é só aceitar Jesus, Para você de fato ter uma vida com Jesus, você precisa nascer de novo. Jesus fala isso para Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Então você precisa nascer de novo, E às vezes existem pessoas que até aceitam Jesus, mas não nascem de novo. Elas até às vezes por uma emoção, elas sentem algo dentro do seu coração. Às vezes o coração está muito aperreado, Muito cheio de problema, muito angustiado, e ela vai lá, aceita Jesus, mas ela não passa por esse processo do nascer de novo. Então você se batiza, você vai e você diz: olha, eu quero declarar publicamente para as pessoas que eu morri, agora eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. E existe em tudo isso, e você agora ganhou uma nova vida. Agora você é uma nova pessoa. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, Só que o engraçado é que a gente passa por esse processo e a Bíblia fala que tudo se faz novo e a gente aceita Jesus, a gente começa a ter uma vida com Jesus, mas eu não sei se você já prestou atenção. As coisas ao nosso redor não mudam. Elas não mudam. Elas continuam lá, E era bom se a gente aceitasse Jesus, mudasse de vida e tudo ao nosso redor mudasse, mas não é assim que acontece. As coisas ao nosso redor, as circunstâncias, as pessoas, os nossos problemas, as nossas angústias, elas continuam lá.
E não é diferente com o povo que o Senhor tirou do Egito. Ele tira aquele povo do Egito para levar para uma terra e ele fala assim: olha, quando vocês chegarem lá, o povo que mora naquela terra, eu vou destruir eles. Eu vou tirá-los de lá. Mas eu não vou fazer isso muito rápido, eu vou fazer isso lentamente. Porque vocês também precisam se multiplicar, vocês também precisam aprender. Ele diz assim: mas já existe uma cultura estabelecida naquele lugar. Existe um povo que mora lá, que já tem o seu padrão, já tem suas regras, já tem sua cultura, ele tem seus deuses. E vocês não podem se misturar a eles. Porque o que eu tenho para vocês é muito maior. Eu quero que vocês sejam diferentes. Eu quero que vocês sejam separados. Então vocês não podem se misturar a eles. E conosco não é diferente. Quando a gente aceita Jesus e passa por todo esse processo, Jesus continua falando para cada um de nós: olha, você mudou. Agora você vai viver uma nova vida. Você vai experimentar uma nova terra, de um novo padrão. Mas existe um povo que continua lá. As pessoas continuam lá. As circunstâncias continuam lá. Os problemas continuam lá. O que as pessoas acreditam, continuam lá. Quem mudou foi você. E você vai precisar aprender agora, sendo diferente, a viver num ambiente que é igual para todo mundo. Mas agora você é diferente. Então hoje eu quero dividir com você algumas situações, alguns parâmetros, né, que vão nos fazer a ter uma vida diferente, mesmo num ambiente igual, né? Mesmo em um mundo que já se estabeleceu o seu padrão. A gente conhece qual é o padrão do mundo. Em todas as áreas no mundo existe um padrão. Existe um padrão na área do casamento, existe um padrão na área dos filhos, existe um padrão profissional, existe um padrão emocional. O mundo já tem os seus padrões estabelecidos e muito bem definidos. E Jesus fala: olha, tudo se fez novo, agora você vai começar a caminhar comigo e eu vou te ensinar como você vai se comportar dentro desse padrão que já está estabelecido. E eu quero dividir essas coisas com você para que eu e você hoje aprendamos, para que mesmo nesse meio nós não venhamos cair em armadilhas. Quando Deus está falando com o povo lá no deserto e fala que vai levá-los para a terra de Canaã e que vai destruir aquele povo e que se eles obedecerem o Senhor, eles vão ser abençoados, que tudo vai dar certo na vida deles, que não vai ter mulher estéril, que eles vão comer do bom e do melhor. Deus faz um monte de promessa para eles. Só que no finalzinho, Deus fala bem assim, ó: cuidado com o povo que está lá, porque eles vão ser armadilha para vocês. Então hoje, eu e você que andamos com o Senhor, nós vivemos em constantes armadilhas. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está sempre ali, ó, nas circunstâncias. O que não significa que você pode chegar e dizer assim: ai, Carla, eu caí porque Satanás. Não, você caiu porque, como a Bíblia fala em Tiago, você foi atraído pelo seu próprio desejo. A circunstância, realmente, ele movimenta, ele mexe ali as peças do xadrez, ele coloca a cidadã, ele coloca o cidadão, ele coloca, né, às vezes você fala assim: meu Deus, isso apareceu aqui agora na minha frente, como? As circunstâncias realmente, mas a queda, a responsabilidade pessoal é sua. Eu amo quando Deus fala assim para Caim, ó: Caim, por que você está bravo? Né? Caim e Abel oferecem uma oferta para Deus. E aí Deus chega com Caim, vê que Caim está chateado porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Aí ele chega com Caim e diz assim: Caim, por que você está bravo? Por que você está assim? Cadê o seu irmão? E agora eu vou ter que dar conta do meu irmão? Aí ele diz: Caim, deixa eu te falar uma coisa. O pecado
Ele está na sua porta. Aí ele diz assim para Caim, ó: cabe a você, Caim, cabe a você dominar. Deus deixou muito claro que a responsabilidade de dominar o pecado era do homem, a autorresponsabilidade. Mas a gente vive uma vida sempre culpando o outro, porque eu fiz isso porque ele fez, eu fiz aquilo porque ela fez, foi porque se ele não tivesse feito eu não teria feito, porque se não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente passa a vida toda andando em círculos de um lado para o outro e nada acontece. E a gente troca as circunstâncias, porque a gente acha que se a gente mudar das circunstâncias, o problema vai desaparecer. Mas o problema continua lá, sabe por quê? Porque o problema é você. O problema sou eu, o problema não são as circunstâncias. Então você muda de cidade, você muda de marido, você muda de esposa, você muda de trabalho e o problema continua lá. Isso foi tão claro para mim quando, eu estava separada do Renzo e a minha mãe falou: minha filha, você já casou uma vez, você separou, aí você casou com uma pessoa totalmente diferente, você separou. Será que o problema não está em você? Quase eu esgano ela. Porque eu não queria que alguém falasse para mim que o problema estava em mim, o problema estava nele, que tinha ido embora de casa, me deixado com 2 crianças. Ela falou: será que o problema não está... Na hora eu fiquei com muita raiva. Como que a senhora pode dizer isso, mamãe? Eu estou aqui em casa sozinha com essas 2 crianças e o Renzo está aí nas festas e a senhora diz uma coisa dessa. Mas sabe quando aquilo entra? Aquele negocinho, aquela palavrinha. E aí eu comecei a pensar: será que o problema sou eu? Será? E comecei a ver que o problema de fato era eu. Eu que era ingrata, eu que era murmuradora, eu que era chata, eu que fazia um monte de coisa que não deveria fazer. E o pior é quando a gente não tem a visão de quem nós somos e achamos que somos o máximo. Eu achava que eu era o máximo, a última bolacha do pacote recheado, a última Coca-Cola no deserto. E quando eu comecei a olhar para dentro de mim, o Senhor começou a me mostrar o tipo de mulher que eu era. Eu disse assim: pelo amor de Deus. E glória a Deus, porque Ele alcançou a minha vida e eu tive a oportunidade, assim como todos nós que estamos aqui, de mudar a minha história. E hoje, nós estamos aí para a glória de Deus. Então eu quero te ensinar os preceitos que você tem que adotar na sua vida para que você tenha uma vida abençoada. Para que aquelas mesmas bênçãos que o Senhor disse lá para o povo dele, que ele escolheu, porque se você está aqui é porque ele te escolheu, venham recair sobre a sua vida. Porque muito engraçado, quem aqui não quer ser abençoado? Eu quero que alguém levante a mão aqui e diga assim: olha, eu não quero ser abençoado. Todos nós queremos. Todos nós queremos os nossos celeiros fartos, a nossa mesa farta, a nossa conta bancária cheia, o nosso carro, um bom carro, uma boa casa, os nossos filhos estudando em boas escolas. Mas nós queremos ter a nossa vida do nosso jeito, no nosso padrão, como a gente acha que tem que ser. Mas a Bíblia, ela tem um padrão. Assim como o mundo tem um padrão já estabelecido, definido, o Senhor também estabeleceu um padrão para aqueles que o aceitam e que querem mudar a sua vida. E hoje eu quero falar para você sobre alguns padrões desses que você precisa, eu preciso levar a sério para que nós também sejamos um povo separado, um povo que vai manifestar a glória de Deus e um povo que vai receber as bênçãos do Senhor. Amém? Então, Mateus capítulo 22, verso 36 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lá em Lucas diz: de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Tem uma palavrinha que eu oro todos os dias, né? E para mim foi fácil porque eu decorei, vou dar cola aqui para vocês, que se chama café. Então sempre quando eu vou orar, eu falo assim, ó, café, todo o coração, com a minha alma, com a minha força e com o meu entendimento. Então todos os dias eu falo: Senhor, que eu possa te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. E eu não sei você, mas o que você faz quando você ama uma pessoa? Porque Jesus disse que esse é o grande mandamento. Então, se eu aceitei Jesus, se agora eu entreguei a minha vida para Jesus, se agora Ele é o Senhor da minha vida, Ele diz que esse é o grande mandamento. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Sabe? E coração fala de emoção. Coração fala de desejo. Então a Bíblia, ela poderia falar assim, olha, né, como já foi dito lá, quando o Senhor falou, ame o Senhor sobre todas as coisas, mas Jesus, ele foi específico. Ele quis dizer assim, sabe, em toda a tua complexidade, em tudo aquilo que tu faz, em tudo aquilo que tu é, em tudo aquilo que tu deseja, em todas as tuas emoções, em todos os teus sonhos, Deus precisa ser o primeiro. Foi isso que ele falou. E se eu olho para dentro do meu coração hoje, eu vejo que Deus não é o primeiro, logo, eu não estou cumprindo aquilo que eu fui chamada para cumprir. Porque Jesus disse que esse é o grande mandamento. É o mais importante. Quando nós estamos no mundo, o nosso padrão é assim, de amor. Eu te amo porque você me ama. Eu te amo se você merecer ser amado. Se você não merecer, eu não te amo. Não é verdade? Eu te amo porque você me trata bem, por todas essas coisas. Nós não temos isso com Deus, porque Deus nos amou primeiro. E Ele deixou claro o amor dele. Quem aqui tem dúvida que Deus o ama? Você pode olhar, e você não precisa responder para dentro de si e se perguntar, será que eu tenho dúvida do amor de Deus por mim? Ai, talvez Deus pensou isso e disse assim, talvez a Mira Carla possa ter dúvida em algum momento de que eu a amo. Eu vou provar para ela. Eu vou mostrar para ela o meu amor. Então ele foi e permitiu que o filho dele fosse pregado em uma cruz, para que se eu tivesse dúvida do amor dele, eu olhasse para a cruz e visse o que ele foi capaz de fazer por mim. Então todas as vezes que você tiver dúvida do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Porque Deus deixou explícito. A cruz, ela é uma loucura. Porque ninguém teria a capacidade, seria capaz de entregar um filho por alguém. Eu amo meu marido, eu jamais entregaria um dos meus filhos por ele. E ele também. Mas Deus falou assim, ó, ei, eu vou provar para vocês o quanto eu amo vocês. O meu único filho, eu vou permitir que vá numa cruz por causa de você. E ele provou o amor dele. E da mesma forma, se você o ama, você precisa provar que o ama. Porque não existe amor sem ação. Amor é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. E logo exige uma ação. Não existe amor sem ação. Como eu dobro meus joelhos ou como eu vou orar, eu digo que eu amo o Senhor e eu não provo isso para Ele. Eu não mostro isso para Ele. Porque se você tem um relacionamento com alguém, então você mostra. Você se relaciona com essa pessoa.
O que você faz quando você ama alguém? O que você faz? Olhe para você e diga o que você faz. Tem gente que já mandou até aqueles carros de mensagem, né? De mensagem de aniversário, com festa, com balão, com tudo. Que você quer se enterrar, mas a pessoa, ela quer o quê? Ela quer mostrar o amor. Tu já recebeu, né? Ela quer mostrar o amor dela por você. Ela quer dizer na frente de todo mundo que ela te ama. Ela quer deixar isso claro. Então, o meu amor e o seu amor por Deus, ele não pode ser só um amor de palavra. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com palavras. Palavras não é o meu forte. Eu sei que tem gente que a linguagem de amor da pessoa é a palavra, né? Você fala ali palavras de afirmação e diz, poxa, como eu te amo, como você é especial, e a pessoa, ela se alimenta com aquilo, ela gosta, aquilo é uma forma de ela se sentir amada. Não é a minha forma. Você pode falar para mim 1 milhão de coisas e eu vou, que legal, mas eu sempre vou observar o que você faz. Porque para mim, ações valem muito mais do que palavras. As ações, elas deixam claro quem você realmente é. Elas deixam claro no que você realmente acredita. Eu sou assim. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, que top, uau. Mas aí não foi dessa vez, né? Não foi. Então, até brinco, eu digo, não vem prometer, não promete. Né? Porque, para mim, o que vale é realmente eu ver. Então, o Senhor, ele falou, ele mostrou e ele deixou ali a prova do nosso amor. Então, conosco não pode ser diferente. Você precisa deixar claro o seu amor pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. Nas suas emoções, nos seus desejos, naquilo que você é, na sua identidade, no seu entendimento, no seu intelecto, porque tem gente que nem reconhece que a inteligência que tem foi o Senhor que deu. Tem muita gente que é muito aí inteligente, né? Tem ali à frente, consegue ter... Não, isso aqui sou eu. Porque se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, se eu não fizer, Deus não me dá nada, não. Não aguenta nem um soprinho de Deus. Não aguenta nem a picada de um mosquito que pode picar e fazer você contrair uma doença e ser fatal. Mas está ali sendo o seu próprio Deus da sua vida. Mas é verdade, a nossa vida é tão frágil. E a gente acha que a gente é o Todo-Poderoso. Sabe? Não, porque ninguém contra mim, ninguém pode. Não? Eu sou eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Sabe? Então o nosso amor, se você é uma pessoa que aceitou Jesus, se você é uma pessoa que entregou a sua vida para Ele, se você não aprendeu até hoje, nós vamos sair daqui ensinados. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida em todas as áreas. Não existe isso de separar Deus das minhas emoções, de separar Deus do meu trabalho, de separar Deus dos meus sonhos. Senhor, eu tenho uma vida aqui contigo, tá? Mas isso daqui é o meu sonho e eu vou realizá-lo. Não existe isso. Deus, ele precisa... Eu acho engraçado porque antes de eu falando de padrão, antes de nós nos convertermos e entendermos que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, às vezes a gente ama quando você pergunta assim, quem que você mais ama? Aí o que a gente fala? De verdade. O filho. Sim. Eu. Quem você mais ama na vida? Meus filhos. Meus filhos. Não tem. Não. Jesus, para com essa conversa. Quem você mais ama? Meus filhos.
E aí eu lembro quando eu estava separada do Renzo, eu cheguei numa livraria lá em Manaus e tinha assim: A Mulher do Sonho de Todo Homem. O nome do livro. Eu falei, rapaz, eu vou ler isso aqui. A Mulher do Sonho de Todo Homem. Abri o livro lá, aleatoriamente. Quando eu vi, eu ainda não era cristã, né? Quando eu vi, a autora dizia assim: porque o seu cônjuge precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, antes dos seus filhos. Ah, essa mulher tá doida. Fechei o livro. Como que ela fala um negócio desse? Que o meu cônjuge precisa vir primeiro que os meus filhos? Filho é amor incondicional. Filho você tem. Como que você vai amar uma pessoa que você passa só um tempo da vida com ela e o filho vem de você? É porque eu não sabia o que era amor. Eu não sabia que amor era aliança. Eu não sabia que amor era compromisso. Eu não sabia que amor não era um sentimento, e sim uma decisão. Então eu olhava para o amor na ótica que eu vivia. Os meus filhos tinham vindo de mim, mas o meu marido não. Meu marido, ele estava ali só para viver a vida comigo. Só que olha como é o padrão de Deus. Deixará o homem pai e mãe e se tornará com a sua mulher uma só. Você é carne com seus filhos? Você não é. Você não é. Você é carne com seu cônjuge. O seu filho, a sua filha vai crescer e vai viver a vida dele. E você vai ficar com o seu cônjuge. Se você não nutrir esse relacionamento, quando o seu filho ou sua filha for embora, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar nada. E assim é com o Senhor. Se nós não nutrirmos o nosso relacionamento com Ele, sabe o que vai acontecer? Quando nós precisarmos, nada. Aí sabe o que você vai fazer? Porque a culpa nunca é sua. O Senhor não me ama. O Senhor ama o João que fica sentado lá do meu lado na igreja. Ele o Senhor ama. Eu fico vendo o Senhor abençoar a vida dele. Mas eu, o Senhor não me ama, não. Será que não foi você que investiu toda a sua força, que a Bíblia disse que você tinha que usar para amar Deus com toda a sua força, em coisas que Deus não era prioridade na sua vida? Como muitas de nós fazem dentro de um casamento, investimos no cuidado dos filhos e o marido fica sempre para depois, a esposa fica sempre para depois e sempre os filhos. E assim é com o Senhor, porque Ele disse que uma só carne é homem e mulher. Não é homem, mulher, filho, não. Apesar de nascer de nós, sabe? Então assim, se nós não invertirmos, não vai sobrar nada. Isso é muito perigoso, porque se você não aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, então você tem uma vida totalmente desalinhada e desgovernada da vontade do Senhor para a sua vida. Então, se hoje você olha para dentro do seu coração e você vê que Deus ainda não ocupa esse lugar, irmãos, a gente tem que ser sincero com o Senhor. A gente tem que ser sincero. Eu gostava, a Kiara às vezes ela vinha comigo e ela dizia assim: mamãe, às vezes a gente ia orar e ela dizia assim: eu não amo ainda Deus acima da senhora, mamãe. Ela era menorzinha. E eu dizia assim: minha filha, isso é normal, você ainda é imatura, você vai crescer, o seu relacionamento com Deus vai crescer. E à medida que esse relacionamento com Deus crescer, você vai amá-lo cada vez mais. Agora, por que a gente não ama a Deus sobre todas as coisas? Por que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas? Nós acabamos amando outras coisas acima de Deus. Por quê? Porque nós não nutrimos um relacionamento com Ele. Você só ama com quem você se relaciona. Você não consegue amar alguém que você vê um dia, só aos domingos. Anderson, gente boa, você tá por aqui de novo. Aí domingo que vem, Anderson, gente boa, você tá por aqui de novo. Domingo que vem,
Anderson, gente boa, você está por aqui de novo. E nós vivemos a nossa vida de cristianismo aqui. Muitos de nós, de domingo a domingo. Tem gente que abre a Bíblia só quando chega aqui na igreja. Eu já contei a história, e é verídica, de um pastor que foi na casa de uma ovelha e a ovelha estava passando necessidade e ele deixou um dinheiro dentro da Bíblia para a ovelha. Passou 2 semanas, ele voltou, o dinheiro continuava lá dentro. A Bíblia não tinha sido aberta. Porque se aquele rapaz abre a Bíblia, ele tinha visto a provisão ali. Mas você quer nutrir esse relacionamento, então nós não vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Os seus sonhos sempre vão ser os primeiros. As suas necessidades sempre vão ser os primeiros. Os seus desejos sempre vão ser primeiros. Sempre. Se você não nutrir um relacionamento com o Senhor, se você não for desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, então você nunca vai amar Deus sobre todas as coisas. Logo, eu estou em pecado. Quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu preciso falar para você, você está em pecado, porque é um mandamento. É um mandamento. E a segunda coisa que eu quero falar para você, já entendemos que precisamos amar o Senhor, e se nós não estamos o amando em primeiro lugar, é porque outras coisas estão vindo na frente dele. Nós precisamos nutrir o nosso relacionamento com ele, nós precisamos crescer nesse relacionamento. E não existe crescimento de relacionamento com Deus sem oração, sem leitura de palavra bíblica. Não existe. Não há outra forma de você se relacionar com Deus sem ler a palavra dele, sem orar. Não há outra forma. A outra coisa que eu quero compartilhar com você está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro, capítulo 4. Primeira a Pedro, capítulo 4. Eu não vou perguntar por que primeira, porque semana passada o Renzo perguntou e todo mundo respondeu. Todo mundo inteligente. 1 a Pedro, capítulo 4. A outra coisa, quando você tem esse encontro e você está, assumindo a sua nova vida, você está ali agora mudando seus padrões. A outra coisa que você precisa entender, já entendemos o mais importante, que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Isso precisa nortear a minha vida. A outra coisa que eu preciso entender é, já não mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Não existe vida, não existe vida com Jesus, não existe fazendo a sua vontade. Se você foi ensinado que você pode ter uma vida com Jesus fazendo a sua vontade, eu assim peço desculpa para você, mas eu quero falar para você que isso não é verdade. Desculpa por frustrar a sua convicção, os seus planos, mas não é verdade. O Evangelho é um lugar de pouco conforto, muito confronto. Pouco conforto, muito confronto. Quem que não se dá bem no Evangelho? Quem não quer ser confrontado. Não quer continuar do mesmo jeito, porque é o confronto que nos tira da nossa zona de conforto. É o confronto que derruba as nossas convicções, aquilo que você acha, aquilo que você acreditava. Então a Bíblia diz assim, já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, já não são mais as minhas vontades, mas a vontade dele. A vontade é dele. Eu escutei uma história esse final de semana de um pastor. Ele estava fazendo batismo na igreja dele, e aí chegou um rapaz com ele e falou assim, pastor, quando o senhor olha para mim, o que o senhor vê? Aí ele disse assim, olha, eu enxergo um rapaz bonito, saudável, novo.
Aí ele falou assim, pois é, pastor, mas eu sou uma mulher. Ela falou pro pastor, eu sou uma mulher, isso que o senhor está vendo aqui, ó, sou eu. Eu sou uma mulher. Eu queria saber se eu posso me batizar. Aí o pastor virou para aquela pessoa que estava vestida como um homem. Ela disse, né? Eu tomo muitos hormônios, então é por isso que eu estou assim hoje. E ela falou assim, eu queria me batizar. E o pastor virou para ela e falou, aquilo que é bíblico, crê no Senhor Jesus, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Ela falou, acredito que veio nessa terra para lhe salvar, acredito, então eu vou lhe batizar. E aquele rapaz, que era uma mulher, foi para o batismo, vestido de homem, igual homem, tudo. E aí, antes de entrar nas águas, ela disse assim para o pastor, você pode fazer uma oração por mim? Aí o pastor falou, posso. Ele disse que achou estranho, né? Naturalmente as pessoas não pedem oração e tal. Mas ela pediu, o pastor orou por ela. E ele disse que seja feita, Senhor, a tua vontade. Mariellen, o nome da menina. Que seja feita a tua vontade na vida da Mariellen. E aquela moça desceu as águas. E quando ela desceu as águas, ela se batizou, ela voltou e ela disse, já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Ela foi no banheiro da igreja, colocou um vestido, passou um batom na boca e disse, hoje eu sou a Mariellen. Será que os desejos dela tinham mudado assim? Será que a mentalidade dela tinha mudado assim? Mas ela disse assim, eu entendi. Eu entendi o que ele fez por mim. Eu entendi a vida que ele quer que eu tenha. Eu entendi o amor dele por mim. E eu quero isso. E faz 1 ano que essa moça, ele estava falando. Dá o testemunho dela, é uma bênção. Sacrificou aquilo que ela desejava. Aquilo que ela achava que era certo. Para viver uma vida que Deus fez para ela. Então, quando eu aceito Jesus, eu preciso entender que já não é mais a minha vontade, já não é mais o meu padrão, já não são mais as minhas convicções, já não sou mais eu que vivo em mim, mas Ele vive em mim. 1 Pedro capítulo 4 diz assim, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados, preparados, munidos do mesmo pensamento. O que ele está dizendo? Ei, eu vou sofrer também. Eu vou sofrer na minha carne também. Como Cristo sofreu, eu também vou sofrer. Aí ele diz assim, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes na carne, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas. Ele está falando assim, ei, Jesus já rompeu o pecado por vocês. E sabe esse tempo que ainda resta para vocês, que a gente acha às vezes que é longo, e às vezes são 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, a gente não sabe. Ele diz para o tempo que resta para vocês se manterem firmes. Aí ele diz assim, ó, para que vocês não vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, que éramos nós, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se ajuntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Que eles terão que prestar conta àqueles que é competente para julgar os vivos e os mortos.
Sabe o que ele está falando aqui? Pedro está falando, ele está dizendo assim: ei, Jesus, ele sofreu na carne dele para vocês dominarem o pecado de vocês o tempo que resta, porque eu conheci Jesus com 30 anos. Então, vou até 60, vou até 70, minha oração é que eu vá, se Jesus não voltar, até os 100 bem. Mas vamos supor que eu vou, meus 30 anos que restam, é para você se manter firme, Miracarla. É para você não se corromper. Antes, Miracarla, você fazia tudo isso. Bebedeira, orgia, idolatria. Você estava envolvida com tudo isso. Mas agora você não faz mais. Aí sabe o que ele diz? Ele diz assim: é por isso que quem continua fazendo fica falando mal de ti. Quem continua fazendo diz o quê? Já não se assenta mais na nossa roda. Já não anda mais com a gente. Só quer ser santo, só quer ser santa. Quantos de nós escutamos isso quando de fato entregamos a nossa vida para Jesus e mudamos a nossa vida? Ei, o mundo não vai amar você. Jesus, quando antes de ele se entregar, ele disse assim: ó, Senhor, eu estou orando por eles, não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde, porque o mundo os odeia. Se você está sendo amado pelo mundo, tem alguma coisa aí que está errada. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, tem alguma coisa aí que está errada, porque o mundo não amou Jesus. Você foi chamado para ser uma cópia de Jesus, como é que o mundo está te amando? Tem alguma coisa aí que está errada. Então ele disse assim: antes vocês faziam parte dessa roda aí, ó. Só que agora, como vocês estão separados, vocês não querem mais, eles estão falando mal de vocês. Não se preocupe. Quem pode julgá-los vai vir e vai fazer isso. Mas a vocês compete ser separados. Irmãos, não existe vida com Cristo sem santidade. Não existe isso. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Eu fico vendo esses movimentos que reúnem milhares de pessoas. E glória a Deus por isso, eu sou super a favor, eu sempre falo aqui, estratégias. Estratégias para atrair as pessoas para o amor de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Mas, irmãos, não tem mudança de vida. Não tem mudança de vida. Hoje eu estava vendo quantos evangélicos nós somos no Brasil. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu estava estudando e eu estava vendo lá quantos evangélicos nós éramos no Brasil. Se eu não me engano, 47 milhões. E a maior parte da região norte. Eu falei, que responsabilidade, Senhor. Que responsabilidade. Maior parte da região norte. 47 milhões de pessoas evangélicas. E aí eu pergunto para você de verdade. Se em 47 milhões que nós somos, deixa eu ver se eu acho aqui, aberto. Mas alguém pode fazer aí a pesquisa e me falar, tá aqui. 47, segundo o censo de 2002 do IBGE, divulgado em 2025, 2022. O Brasil tem cerca de 47,4 milhões de evangélicos, representando 26,9% da população total. Esse número mostra um crescimento significativo em relação a 2010, ou seja, estamos crescendo. E consolida o grupo como a segunda maior religião do país, sendo mais expressivo entre mulheres, jovens e na região norte. Mulheres, jovens. É por isso que os homens precisam se levantar. É por isso que os homens precisam adotar uma postura de santidade. Sabe, a Bíblia diz que quando o ladrão quer entrar dentro de uma casa, sabe o que ele faz? Ele amarra o valente.
Ele amarra o valente. Porque quando ele amarra o valente, a casa fica frágil. Não é à toa, é tudo uma agenda, é tudo combinado, é tudo traçado, é tudo manipulado para que homens endureçam o coração para o evangelho, para que homens não busquem ajuda para as suas fragilidades, para que homens não sentem com homens de Deus e abram o seu coração e digam assim, ó, me ajuda, porque se o homem adota essa postura, mesmo sentado dentro de uma igreja, eu não estou nem falando dos que estão fora, eu estou falando dos que estão dentro. Mesmo sentado dentro de uma igreja, a família dele está fragilizada. E quando a família está fragilizada, o inimigo vem sorrateiramente e destrói tudo. Irmãos, eu vou contar uma coisa que eu lembrei hoje de manhã. Entrou uma catita dentro da minha casa. Você sabe o que é uma catita? Não, né? Parece bonitinho um negócio desse tamanho. Entrou. Um dia, minha irmã, estava eu de madrugada lá na cozinha, vi aquele indivíduo passando rápido. Amor, tem uma catita. O Renzo dormindo, que era de madrugada. Amor, como que ela é petulante debaixo do meu pé. Amor, tem uma catita. O Renzo, o que você quer que eu faça? Mata ela. Tira ela de dentro da nossa casa. Minha irmã, esse Renzo chateado, ele levantar o sofá de madrugada, ele tava dormindo. E mulher sabe, né, minha irmã? Mulher quando fica, fala, não, amor, tu tem que tirar ela. Amor, como que eu vou dormir? Amor, ela não vai pro nosso... Não, ela vai pro nosso quarto. Minha irmã, eu infernizei a cabeça do meu marido. Esse meu marido levanta sofá e levanta não sei o que, acho que já dava pra pôr tudo no teto. Até que depois de tanto ele procurar, ele disse, não, meu amor, a catita foi embora. Ela não foi, ela tá aqui. Ela foi embora, eu preciso trabalhar. Amanhã eu vou dormir, eu não faz isso. Eu com a vassoura, não faz isso, pega essa catita. Minha mãe, esse Renzo não conseguiu pegar a catita, essa catita ficou lá. Uma hóspede indesejada. Porque ninguém convidou ela. Assim é Satanás. O Senhor estava falando para mim hoje, quando eu estava na pia, ele me lembrou da história da catita, ele disse assim, é Satanás. Entra dentro da nossa casa sem pedir permissão. Aí minha irmã, essa catita fez morada dentro da minha casa. E eu mais desgramada, onde essa desgramada tá, quando eu vi, irmãos, o saco de pão em cima da mesa roído. Aí eu, não é possível, Renzo, o que ela tá subindo em cima da mesa? E haja, minha irmã, a gente coloca veneno e coloca cola não sei o que, e compra não sei o que, não sei o que. Minha irmã, a desgraçada que era isso que ela ia, ela não morria, ela não pegava as armadilhas para ela. Porque você acha que o inimigo é burro. Aí você quer ficar medindo, né? Pô, assim, coloca armadilha não sei o que e tal, e nada. Minha irmã, eu já sem paciência, amor, o saco do pão tá ruído. O que eu fiz? Você acha que eu falei, não, hoje eu vou pegar essa catita? Não. Eu comecei o quê? Me adequar. Ela tá aqui dentro, não deixa pão em cima da mesa. Comecei a dar o jeitinho, não deixa isso. Comprei as coisas que nós estávamos sem armário ainda. Comprei aqueles... Como é o nome? Organizador. E comecei a colocar as coisas dentro do organizador para ela não coisar. E se deixasse... Ela era tão petulante. Se deixasse o organizador um pouquinho aberto, quando eu chegava, quando eu ia ver, tinha algum mantimento ruído lá dentro. Ela era assim. Ela estava disposta a tirar a minha paz. Aí eu, tá bom. E eu falava pro Renzo. Mandava foto pro Renzo. Tira essa catita de dentro de casa. Esse Renzo já colocava veneno e tudo. E passava o dia trabalhando e não sei o que. E nada da catita. Minha irmã, até que um dia eu falei, nossa, eu vou começar a orar por essa catita. Pai, em nome de... É sério. Pai, em nome de Jesus, eu não dei permissão para essa catita entrar dentro da minha casa. Essa catita não faz parte da minha família. Ela está trazendo prejuízo para a nossa casa. Minha irmã começou a orar. Senhor, por favor, tira essa catita daqui. Orava. De vez em quando eu orava pela catita. Minha irmã, acho que a catita passou uns 10 dias lá em casa. Ou 20, não sei. A gente não pegava ela de jeito nenhum. Um dia a gente foi para Ariri. Quando a gente voltou, o Renzo tinha deixado assim mais armadilha, né?
tudo lá. Quando a gente voltou, liga a luz, não sei o que, aí a Kiara. Aí eu tenho mania de deixar às vezes um saquinho de lixo, né? Assim que eu coloco as coisas que tipo eu tô cozinhando, mania feia, engatado na coisa do fogão. Aí a Kiara entrou e a Kiara ouviu um barulho. Aí quando a Kiara ouviu o barulho, aí a Kiara... Ai, a petulância estava dentro do saco. Aí o Renzo... Eu acho que não, porque tu não tem noção como o Renzo matou aquela catita, minha irmã. Correndo, minha irmã, ele foi lá, bem devagarzinho, pegou o saco, pegou a bicha lá dentro. Eu já tava com pena da catita. Deu um nó. Falei, Senhor, tudo bem que eu tô orando por misericórdia. Deu um nó na catita, minha irmã, levou lá pra fora e pá! Queimou, pá! Eu, meu Deus do céu, agora a catita morreu. Irmão, pra rir ou não, porque eu quero só usar essa história engraçada pra você entender. Meu marido matou a catita assim, brutal. Mas é isso que a gente tem que fazer com o inimigo. A gente não pode se adequar, a gente não pode começar a comprar vasilhame, vou tirar daqui, porque o inimigo entrou, vou fazer... Não, meu irmão, vem cá. Tu vai morrer, porque o teu lugar não é aqui dentro. Quem te deu permissão para entrar aqui? Essa casa é do Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas sabe quando que eu ia matar a catita daquele jeito? Nunca. Mas o valente amarrou o saco e deu na catita. Tá entendendo? Por isso que Satanás trabalha para amarrar as mãos de vocês, os valentes, para deixar a casa fragilizada. Hoje eu acordo, dorme vários pães lá, eu glória a Deus, Senhor. Como é bom! Como é bom você viver em paz, sem destruição dentro da sua casa. A Bíblia diz que o ladrão vem só não para matar, roubar e destruir. Se você está olhando para sua casa e você está vendo que tem roubo, você está vendo que tem morte, você está vendo que tem destruição, então eu quero te falar, há alguém lá dentro que não foi chamado para estar lá. Mas talvez você pode ter deixado a porta aberta, como eu fiz. Talvez você pode ter dado uma brecha e ele entrou. E agora é sua responsabilidade amarrar o saco e tirá-lo de lá. É sua responsabilidade. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, não é mais a minha vontade, não é mais os meus desejos, não é mais o que eu quero, que eu acho certo. Carla, mas vão falar de mim. Vão dizer que eu só quero ser santo, eu só quero ser santa. Não te preocupa. O que está falando de ti depois vai bater na porta da tua casa com a família dele destruída, pedindo para te ajudar ele. Mas eu já vi demais isso acontecer. Demais. Se posiciona. Entenda, já não é mais a minha vontade, já não é mais os meus desejos, já não é mais a minha convicção. Senhor, eu vou viver em santidade. E santidade não é fazer o que você quer. Santidade é você entender que você foi escolhido para ser separado. Você foi escolhido para ser santo. 1 Pedro capítulo 1. Veja o que está escrito. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, umas folhas antes, capítulo 1, verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Não existe vida com Jesus sem santidade. Não existe vida com Jesus continuando nos mesmos pecados, sem mudança de vida. Não existe vida com Jesus fazendo as mesmas coisas. Quando você faz isso, você diz para Jesus, o teu sangue naquela cruz não é poderoso para me libertar disso. O teu sangue naquela cruz, ele não tem poder para me tirar dessa situação.
Eu continuo aqui porque o teu sangue não tem poder. Então você continua fazendo as suas vontades, você continua se colocando em primeiro lugar. Então não existe. Então se eu sou uma pessoa que entreguei a minha vida para Jesus, se eu sou uma pessoa que eu me batizei, eu falei para Jesus, Jesus, já não sou eu que vivo em mim, mas é o Senhor. Então eu tenho que procurar saber qual é a vontade de Deus. Você e eu precisamos ter uma vida procurando saber qual é a vontade de Deus. E não existe separação. Você é separado, mas não existe separação das áreas da sua vida. Vou fechar um negócio. Aí você vai diante de Deus, querendo que Deus valide o que você quer, porque você já escolheu dentro do seu coração, ou você vai diante de Deus de verdade perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Existem duas diferenças. Existe a diferença quando você vai diante de Deus, Senhor, abençoa isso aqui, Pai. Eu quero fazer isso aqui, Senhor, abençoa. Eu quero que dê certo. Eu vou me juntar, é o irmão da igreja. Somos teus filhos, somos crentes, Pai. Abençoa isso aqui. Aí você se esquece que o Senhor tem toda a soberania, que Ele tem todo o entendimento, que Ele tem toda a sabedoria, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já viu o que aquela sociedade vai trazer para a tua vida. Ele já viu o que te espera lá na frente. Aí você pede só para Ele te abençoar. E muitas vezes Ele abençoa porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é paciente, porque esses são os atributos de Deus. Mas quando você chega com Deus e diz assim, Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor se agrada? É de ti? Não é de ti? Eu não quero fazer o que te agrada. Aí você ora uma vez, aí você não teve resposta. Aí você fala, eu vou fazer. E você foi orar por desencargo de consciência. Agora, quem quer realmente saber qual é a vontade de Deus, investe tempo nisso. Busca, ora, jejua, pede, clama, porque Ele quer fazer o certo. Ele quer a vontade de Deus para a vida dele. Então eu quero te falar que você pode estar sentado nessa cadeira, eu quero te falar que você pode ter aceitado Jesus, mas você pode viver uma vida totalmente longe da vontade de Deus para sua vida. Totalmente longe da vontade de Deus para sua vida. E talvez você ache assim, mas está tudo dando certo. Está tudo bem, está tudo dando certo. Por que eu tenho que perguntar para Deus se eu devo ou não fazer isso aqui? Isso aqui é tão mínimo. Porque às vezes você não entende o que o mínimo pode te levar num lugar máximo. O que o mínimo pode trazer consequências para a sua vida que você nem tem noção do tamanho da proporção que pode causar dentro da sua casa. Só que para você, na sua mente, que só está vendo aquilo, não está vendo o futuro, para você, uau, que oportunidade. Eu costumo dizer, é uma loucura você tomar suas decisões sem consultar quem já conhece o fim da sua história. É uma loucura. É uma loucura você tomar suas decisões sem consultar quem conhece o fim da sua história. Isso é algo que a gente não pode fazer. A gente só que sabe por que a gente vive uma vida assim? Porque requer que a gente saia da nossa zona de conforto. Requer que a gente busque o Senhor, requer que a gente leia a Bíblia, a gente está ocupado demais, estamos atarefados demais, estamos na correria demais, tem tanta coisa para conquistar, são tantos sonhos, né? Tem aquele carro que é dos meus sonhos, tem a casa que é dos meus sonhos, tem tantas coisas que são dos meus sonhos, e o Senhor está falando assim, deixa eu falar uma coisa para vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Vocês querem conquistar tantas coisas aqui e vocês não são daqui, vocês são forasteiros. Vocês são peregrinos. Daqui a pouco vocês vão embora. O lar de vocês não é daqui. Eu estou indo, mas depois vocês vão. Como ele diz, na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu estou indo, vocês vão depois. Por que vocês querem fincar raízes aqui e se consumir com isso se vocês não vão levar nada? Vocês não são daqui. E isso já entra no terceiro ponto que eu quero te falar. Ei, você foi salvo.
Você foi escolhido e você foi chamado para um propósito. Você não pode viver uma vida com Deus como você vivia antes. E como era antes, Carla? Antes era acordar, trabalhar, chegar em casa, ir para frente da televisão ou fazer alguma coisa, depois ir dormir, no outro dia trabalhar, acordar, trabalhar, chegar em casa, ir para frente da televisão e dormir. Essa era a vida que você tinha antes. E hoje? Hoje você precisa ser movida por um propósito. Você precisa ser movido por um propósito. O que te move? O que te faz acordar todos os dias? Será que são os teus sonhos? Ou será que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque a Bíblia diz que Deus chamou cada um de nós conforme o propósito que Ele tem para a gente. Vamos lá em Romanos capítulo 8, verso, se eu não me engano, 28. Não mas a gente acha. Puxa, meu Deus, hoje ele tá... Naturalmente ele não acha. Ele tá com saudade do pai dele. Romanos capítulo 8. Irmã, essa semana tá decretado 29. Eu vou atrás desse... Aline, não deixa eu mentir. 29, verso 29. Eu vou atrás do meu óculos essa semana. Ninguém merece estar lendo a Bíblia com a lanterna aqui em cima, minha irmã, e com o abajur aqui em cima. Romanos capítulo 8, verso 28, desculpa, não é 29. Irmão, não, eu gosto da minha Bíblia, obrigada. Deixa eu ler aqui. Mas essa daí é boa, essa daí precisa ser a minha, não, porque essa aqui, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... dos que amam, não é dos que não amam. Porque tem gente que diz, tudo coopera para o meu bem. Mas você ama a Deus? Será que você ama? Porque Deus está falando que essa promessa aqui é para os que amam. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei, você foi chamado para realizar um propósito nessa terra. Eu quero te falar uma coisa. Existe algo que foi feito para você que só você pode fazer. Se eu quiser fazer o que Deus escolheu para você, Nilciane, provavelmente eu vou estar enquadrada no lugar errado. Na reunião de mulheres na quinta-feira que eu estava falando. Eu queria cantar. Eu falei. Eu queria ser do ministério de louvor. Era isso que eu queria, entendeu? Tá até fala de mim, que eu não sabia, mas o Senhor vai me honrar. Eu queria cantar, porque eu vou fazer aula de canto, todo mundo vai ver. Mas não foi para isso que o Senhor me chamou. Mas eu posso aprimorar, eu posso fazer aula de canto, eu posso estudar oratória. Essa é sua responsabilidade, aprimorar o dom que o Senhor te deu. Mas existe algo que o Senhor chamou para você fazer. E quando você quer fazer aquilo que não é para você fazer, dá ruim. Dá ruim porque plenitude, porque só coopera para o bem aquele que foi chamado para cumprir o propósito que o Senhor tem estipulado para você. Então, irmãos, a gente não pode ter uma vida como os gentios, que não tem propósito de nada. Por que você vive? Eu vivo porque eu quero conquistar as coisas, né? Aí é engraçado quando a gente fala pro criança, o que tu quer ser quando tu crescer? Aí ela fala a profissão, eu quero casar, quero ter uma família, quero não sei, depois morrer, né? Né? É assim, é o curso natural das coisas. Mas nós não. Primeiro porque nós não vamos morrer, amém? Amém, porque a Bíblia disse, e eu não estou falando da morte física, mas a Bíblia disse que o que Jesus falou? Aquele que morra, o que Jesus falou? Que aquele que ainda que morra, viverá. Só para ver que está todo mundo na Bíblia. Nós somos eternos, nós vamos morar com o Pai, porque nós aceitamos Jesus. Nós somos eternos. E isso aqui é só um treino, é só o começo. O que o Jesus ensinou pra gente na oração do Pai Nosso? Pai,
paz na terra como é no céu. A gente só está começando a viver aqui. Deus só quer que a gente comece a viver o que a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Já pensou isso? Jamais penetrou em coração humano. Só que você precisa ser movido por um propósito, irmão. Você não pode viver a sua vida sem é só isso, é isso mesmo. Não, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, ela fala sobre as vocações ministeriais. Olhe para você, se disponibilize para o Senhor e fale assim, ó, Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Onde o Senhor quer me usar? Marta, não existe propósito sem antes amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a vontade dele. Sabe por que muita gente se frustra com a igreja? Porque eles investem a hora. Eles chegam dentro da igreja, eles querem servir. Porque eles entendem que tem que servir. Realmente tem que servir. Esse precisa ser o seu coração. Jesus falou que veio para servir, não para ser servido. Então ele começa, eu posso servir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso participar disso, eu posso participar. E glória a Deus. Porque você pode. Se você se disponibilizar, tem tantas coisas para fazer aqui. Eu já falei isso, a gente tem médicos aqui na igreja. Eu quero abrir um atendimento para a população. Eu quero que eles nos conheçam. Eu quero que eles conheçam Jesus através da vida de vocês. Vá lá, irmão, é de graça. Você não precisa pagar nada. Porque você vai servir com aquele dom que o Senhor deu para você. Tem tanta gente, professores que sabem fazer coisas. Às vezes você sabe fazer um bolo, irmã. Junta uma roda de mulheres que não sabem fazer. Chama, ensina. Diz, Senhor, não vou deixar guardado aquilo que tu colocou dentro de mim. Mas, o mais importante, isso não é tudo. O serviço não é tudo, não é tudo. Ele não é tudo. Você, senão você vai só servir. Aí você não cuida da sua casa, você não cuida do seu marido, você não cuida da sua esposa, você não cuida do seu relacionamento com Deus e depois você está só servindo. E sabe o que acontece quando você serve? Aí você é frustrado dentro da igreja, aí alguém te decepciona. Aí sabe o que você faz? Que não é para mim não. Eu vou me embora, outra igreja. Ninguém me valoriza aqui. Irmão, o reconhecimento que você está buscando, ele vem do Senhor Jesus. Coloque isso dentro do seu coração. Eu varro essa igreja todo domingo, ninguém fala nada. Sabe o que a Bíblia diz? Que os olhos do Senhor estão atentos a tudo. E é Ele que recompensa cada um conforme as suas ações. Ou recompensa boa. Nem que eu quisesse te dar tudo, eu poderia te dar o que Deus pode te dar na recompensa dele. Então olha que coisa você trabalhar para aquele servir, aquele que realmente pode te dar tudo, pode abrir portas para você, pode fechar portas para você, pode abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar a tua saúde. Eu não tenho condições de fazer isso. Então entenda, você tem um propósito, você precisa ter algo que move a sua vida. Vá diante do Senhor dizendo, Deus, eu estou disponível. O que o Senhor quer fazer da minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Para que o Senhor me enviou para essa terra? Quantas pessoas o Senhor quer tocar através da minha vida? Só que às vezes a gente tem uma falsa ideia que propósito é só quem está do lado daqui. Que você, porque se eu não estiver no louvor, eu não estou cumprindo o meu propósito. Porque se eu não estiver pregando, eu não estou cumprindo o meu propósito. Não. Vamos lá em Efésios capítulo 4, para a gente encerrar. Eu acho que é isso também. Não pode procurar.
Efésios capítulo 4. Aqui. Deixa eu ver se é isso. Mão do céu. 4, verso, acho que é 9. Me ajudem. Efésios 4, verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, diga, ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus. Há um lugar para você, e não é só aqui. Há um lugar. Se você é chamado para ser evangelista, você vai ser evangelista lá no seu trabalho. Quantas pessoas têm sentado na sua frente e você não tem falado? Ai, mas eu não conheço a Bíblia. Tá, mas Deus não fez nada por você. Tá, mas Deus não faz nada na sua vida. Quantas pessoas você tem abençoado, você tem acordado de manhã e dito para o Senhor, Senhor, eu estou indo para aquele lugar que o Senhor me colocou, porque eu sei que foi o Senhor que me colocou lá, então me usa lá. E você é usado lá, você prega lá, você ensina lá. E quando você está ensinando alguém, você é mestre. Porque quando você está pastoreando alguém, você está cuidando dessa pessoa para que ela não se desgarre, para que ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Você está pastoreando. Às vezes você é pastor e nem sabe, só porque você não está atrás de um púlpito. Deus nos chamou para cumprir um propósito, irmão. Não deixe a sua vida passar entre as suas mãos e você sempre ficar correndo atrás das coisas. Você vai conquistar, mas eu quero te falar, vai ser uma vida vazia. Sabe por que Deus permite a gente chegar lá? Só para você olhar e dizer assim, Senhor, eu conquistei. E por que continua esse vazio dentro do meu coração? Você sempre tem que estar querendo mais. Porque o vazio ele não cessa. Porque o vazio do seu coração foi feito para ser habitado pelo Senhor. Quando você tiver esse vazio preenchido do Senhor, aí essas coisas não vão mais nem ser importante para você. E olha só, Deus te dá. Deus te dá porque é da bondade dele, da personalidade dele, do atributo dele. Fique de pé, por favor. Nós temos que parar de trocar as ordens dele. Nós temos que parar de trocar a prioridade, né? E não prioridades, porque prioridade é só uma. É a minha prioridade. Nós temos que deixar o Senhor constranger o nosso coração. Nós temos que assumir que muitas vezes nós andamos errados. Assumir que nós precisamos de conserto. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua falta, aquele que confessa a sua falta e abre mão, deixa para trás. A Bíblia diz que esse alcança misericórdia. É esse que alcança. A gente tem que parar de pegar os contextos da Bíblia, os versículos que a gente acha bonito, que a gente acha forte, e colocar na nossa vida. Gostamos tanto de ler o Salmo 91, que fala que nenhum mal vai chegar à nossa casa, à nossa tenda.
Fala que pestes não vão nos atingir, praga não vão nos alcançar, 10.000 vão cair ao meu lado, 1.000 vão cair do outro lado, mas você não será atingido. E você diz, uau, é isso aqui mesmo. Só que você esquece do começo do versículo. Sabe o que diz o começo do versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essas promessas são para o que habitam. Não são para os que visitam. Não são para os que visitam. Não são para os que brincam. Não são para os que querem mostrar que são espirituais e não são, não. A promessa é aquele que habita. Esse sim. Esse que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí a Bíblia dá uma lista de como que vai ser a vida dele. Que você possa sondar o seu coração hoje aqui. Que nós sejamos sinceros diante do Senhor. Porque nós não estamos aqui diante de homens. Eu prego aqui, eu falo da palavra de Deus pela misericórdia e graça dele, porque eu estou no mesmo bolo. Entendeu? Porque se não fosse a graça dele e a misericórdia dele na minha vida, oh meu Deus, eu já teria sido consumida. Quantas vezes a minha prioridade muda? Quantas vezes quando eu vejo meu coração já se afastou de Deus, eu falo, volta. Volta, porque você tem o Espírito Santo dentro de você e esse Espírito Santo está aí para te constranger. Esse Espírito Santo está aí com essa voz doce e suave. Você precisa calar as outras vozes e ouvir a voz dele, ouvir ele dizer para você, filho, eu tenho um propósito para você. Eu anseio por um relacionamento com você. Eu espero você todos os dias. A Bíblia diz, quando você for orar, entra no seu quarto, tranque a porta e fale com o seu pai. Que o seu pai está em secreto. Ele vai te ouvir. Tem versões que diz que ele vai te... Como é, meu Deus? Te recompensar em público. Em público, porque não tem como você fingir uma vida com Deus. Jesus disse, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, vocês vão dar muitos frutos. Muitos frutos. Não tem como. Mas você vai ter que abrir mão. Talvez do seu conforto, talvez dos seus sonhos. Você vai ter que abrir mão. É por isso que Jesus diz que a gente precisa calcular uma vida com Ele. Mas, irmãos, eu quero falar algo para você. E de todas as coisas que nós falamos aqui são tão importantes, tão necessárias, essenciais. Mas leve isso com você. Não existe nada que seja importante para você, que possa ocupar aquilo que Deus quer ser em você e fazer em você. Não tenha medo de abrir mão das coisas pelo Senhor. Leve, como a Bíblia falou para nós, como sacrifício vivo. Leve como sacrifício vivo diante do Senhor. Diz, Senhor, essa é a minha vontade. Esse é o meu desejo. Mas eu abro mão. Eu abro mão porque não há sentido para mim viver se o Senhor não for o Senhor da minha vida. Eu já tentei tanto, Deus. Eu já tentei tanto. Tantas escolhas erradas. Tantas quebradas de cara. Mas viver uma vida com Deus, irmãos, é um lugar seguro. Meu Deus, como nós precisamos de um lugar seguro no mundo que nós vivemos hoje, de instabilidade, de maldade. Não diga não para esse lugar seguro. Se há alguém entre nós que ainda de fato não entregou a sua vida para Jesus, se há alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Senhor da sua vida,
Se alguém ainda não deixou claro isso publicamente, eu quero chamar você aqui na frente para fazer isso. Deixe claro, demonstre o seu amor, deixe claro para Jesus que você é o Senhor da vida dele. Não se importe com os outros, o que eles vão pensar de você, o que você vai ter que perder. O que você perde não é nada, nada comparado ao que você tem que ganhar com ele. O convite vai ficar aberto. Agora, se você é uma pessoa que anda com Jesus, que já andou com Jesus, mas que sente que está distante dele, que se afastou dos caminhos dele. Porque é engraçado que hoje a gente usa muito o termo desviado, né? Ah, tá desviado, mas de fato não existe essa palavra desviado na Bíblia. A Bíblia fala ou é vivo ou é morto. Não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe campo neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. A Bíblia diz, Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Se você vê que você andou morto da presença do Senhor, eu também quero te encorajar a vir aqui na frente para nós orarmos com você.